prova de fidelidade. A última promessa feita por Jesus antes da sua crucificação aos seus discípulos foi que ele voltaria para os levar com ele. Ele vai voltar. Essa é a última promessa que Jesus fez antes de ser crucificado. Quando os seus discípulos estavam amargurados, tristes, porque Jesus havia revelado que em breve ele seria crucificado, ele morreria e depois de 3 dias ele ressurgiria. Seus discípulos ficaram muito tristes, amargurados, porque eles sabiam que iriam ficar sem a presença física do Mestre, do Salvador. Então eles estavam tristes. E Jesus, no Evangelho de João 14, de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, para que, onde eu estiver, estejais vós também comigo. Então, é uma promessa feita por Jesus um pouco antes dele ser crucificado, dele ser morto, dele ser sepultado e de ele ressuscitar também. E esta promessa da volta de Cristo, ela é para os crentes uma prova de fidelidade quando estes esperam por essa volta. A nossa intenção deve ser sempre estar atentos para que Jesus em breve voltará, muito breve. Isso é repetido várias vezes na palavra de Deus como confirmação. Mas eu quero ler uma ilustração verdadeira que aconteceu na Itália. Ela fala a respeito de um cãozinho, e esse cãozinho chamava-se Fido. Na Praça Dante, no município de São Lourenço, na Toscana, que fica na Itália, há uma estátua dedicada a um cão da raça Pointer inglês. É uma obra do escultor Salvatore Cipolla, que deixou a inscrição na estátua: Fido, exemplo de fidelidade. Exemplo de fidelidade. Carlos Soriani encontrou um cãozinho ferido e sem dono na porta de sua casa. Levou-o para dentro, alimentou-o e tratou dele carinhosamente, até que ele ficasse completamente restabelecido. Chamou-o de Fido, e dessa maneira nasceu uma linda história de amor e fidelidade que mereceu aquela estátua na Toscana. Todos os dias, Carlo ia para o trabalho e levava Fido até o ponto onde ele pegava o ônibus. Ali se despediam e Carlo dizia ao seu cãozinho Fido: me espera que à tarde estarei de volta. Assim o seu amiguinho voltava conformado para casa, e ao cair da tarde, na hora do seu dono voltar, Fido estava lá no ponto do ônibus para esperá-lo. E quando ele chegava, Fido fazia festa, e então alegremente caminhavam juntos para casa. Era o tempo da Segunda Guerra Mundial, e no dia 30 de dezembro de 1943, onde Carlo se encontrava trabalhando, foi bombardeado esse local. Houve 103 mortos e Carlo estava entre eles. À tarde, o ônibus de Carlo voltou, mas o dono de Fido não estava entre os passageiros. Nunca mais haveria de voltar. A guerra terminou e o ônibus continuou a parar todas as tardes no mesmo lugar e no mesmo horário. Fido, inconsolável, voltava para casa com o rabinho entre as pernas, expressando de forma comovente a sua inconformada tristeza.
Cada dia estava lá ele de novo, no mesmo horário, com carinha alegre. Fizesse sol, fizesse chuva, fizesse frio, fizesse calor. Todos os dias, no mesmo horário, Fido estava ali, esperando o seu dono voltar. Isso se repetiu até o dia 9 de junho de 1958, quando Fido morreu. Comovidos, os moradores daquela cidade resolveram homenagear o cãozinho que emocionou todos por mais de 14 anos. Sepultaram-no ao lado do túmulo de Carlo e erigiram a estátua que até hoje é motivo para emoção e lágrimas. A história de Fido correu o mundo todo, permanecendo como um exemplo de amor e de fidelidade. Jesus Cristo veio a este mundo, curou as nossas feridas do pecado, acolheu-nos em seus braços de amor, em sua família celestial, e foi para o céu para trabalhar em nosso favor. E prometeu voltar para nós. Diferentemente de Carlo, que não pôde cumprir a sua promessa, porque morreu e permaneceu morto, Jesus Cristo vai cumprir a sua promessa de voltar, porque ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, à destra do Pai. A sua promessa será cumprida no tempo certo, no dia determinado por Deus. Os sinais da sua vinda já se mostram no mundo. Tudo o que está acontecendo no mundo não é por acaso, não é coisa que acontece por acontecer. Muitas evidências da volta de Jesus estão se cumprindo no mundo, e a palavra de Deus, em várias passagens, confirma essa volta de Cristo. Cabe a nós, como exemplo de fidelidade, estarmos atentos, esperando todos os dias pela volta do nosso Senhor e Salvador, que foi para o céu para preparar lugar para nós. Quando ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, moradas para todos aqueles que o aceitarem como o único Senhor e Salvador de suas vidas. É interessante que em Apocalipse, Jesus ele faz referência quando ele se revela a João na ilha de Patmos, que João tem aquela visão do Apocalipse arrebatado, e Jesus revela a João que ele vai voltar para dar a cada um a recompensa segundo a sua obra. Em Apocalipse capítulo 22, dos versículos 11 até o 13, Jesus diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus está referindo a João que, após alguns acontecimentos que estão relatados em Apocalipse, ele retornaria. E esses sinais que estão em Apocalipse já estão acontecendo no mundo. Nós estamos vendo coisas extraordinárias acontecendo no mundo, e muitas pessoas não estão percebendo os sinais da volta de Jesus. E muitos crentes também estão distraídos, não estão esperando pela volta de Cristo. Uma determinada ocasião, algum tempo atrás, uma jovem, eu estava falando numa aula a respeito da volta de Cristo, e uma jovem disse: pastor, espero que ele volte depois que eu case e tenha filhos. Ora, nós não podemos escolher a hora de Jesus voltar. Nós temos que saber que o que Jesus tem preparado para nós na eternidade, na casa do Pai, são coisas extraordinárias, muito melhores
do que a que nós conhecemos aqui neste mundo, nestas circunstâncias que nos rodeiam. O mundo pode proporcionar muitas coisas boas, mas, sem dúvida, o plano espiritual, o lugar onde não haverá dor, nem lágrimas, nem sofrimento, é o lugar que Cristo tem preparado para todos aqueles que acreditam na sua promessa de voltar. E nós temos que ter em nossas vidas essa prova de fidelidade. Nós vemos como esse cãozinho, durante 14 anos, todos os dias da sua vida, ele foi esperar pelo seu dono naquele ponto. Ele tinha no seu coraçãozinho a esperança que o seu dono voltasse, porque ele prometeu. Mas o seu dono não pôde voltar, porque morreu, estava morto. Então não pôde cumprir aquela promessa que ele fez. Mas Jesus Cristo está vivo, e ele vai cumprir a promessa que ele fez para todos aqueles que o amam, que buscam a sua vontade, que buscam fazer a sua vontade, que buscam a sua presença todos os dias. Então, nós temos que esperar pela volta de Cristo todos os dias da nossa vida, porque ele prometeu e ele vai cumprir. O apóstolo Paulo também, ele, quando está escrevendo para os Tessalonicenses, ele fala a respeito da parousia, que é a segunda volta de Cristo, e ele diz o seguinte: pois o mesmo Senhor, ele escreveu em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e ele estava falando a respeito da volta de Jesus, e ele complementa da seguinte maneira, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá dos céus com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Ele está falando a respeito da revelação que ele teve quando foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu aquelas palavras que ele diz serem inefáveis e que aos homens não era nem lícito referir. Mas ele está aqui confirmando que Jesus prometeu e vai cumprir, que ele vai descer do céu ao som, ao grande brado, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Isso vai acontecer e nós temos que ter em nossas vidas essa convicção. A prova de fidelidade, ela tem que permanecer todos os dias. Nós temos que esperar por Jesus todos os dias. Como Fido, ele não desistiu. Fizesse sol, fizesse chuva, nevasse, fizesse calor, ele estava ali todos os dias esperando pelo seu dono. Essa é a recompensa do crente de confiar na palavra do Senhor. É uma recompensa espiritual, é algo que prova a sua fidelidade. Nós sabemos que nem todos estão esperando pela volta de Jesus agora, mas nós temos que perceber os sinais da volta de Jesus. A prova de fidelidade na vida do crente é quando ele espera todos os dias, sabendo, tendo a convicção no seu coração que Jesus vai voltar, porque ele prometeu. Jesus, quando promete algo, todas as promessas que Jesus fez para as nossas vidas, para cada um de nós, todas elas se cumpriram. E essa promessa, a última promessa que Jesus fez aos seus discípulos antes de ser crucificado, vai se cumprir literalmente. Os sinais da vinda de Jesus já estão no mundo e nós estamos todos os dias esperando pela sua vinda. Isto é uma prova de fidelidade. Vamos, sim, esperar pela volta do nosso Senhor, porque nós temos essa convicção de que logo ele estará aparecendo nos céus para nos buscar com grande brado.
à voz do arcanjo, ao som da trombeta, e ele nos levará, como ele prometeu, para morar nas moradas celestiais. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vos levarei para ficarem comigo por toda a eternidade. Nós cremos nessa palavra e esperamos pela volta de Jesus. Isto é uma prova de fidelidade. Fique com Deus. Deus abençoe ao amado irmão, a irmã e a sua família, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.